Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá, né? Vanguardas. Alguém denominou em algum comentário aqui no podcast que os vanguardas, quando tinha esse programa na igreja, era mais ou menos uma cópia dos escoteiros, né? Realmente houve esse período, eu participei desse período. Era mais ou menos na transição onde começaram a separar os acampamentos das moças dos rapazes, né? Que eu teve um tempo que eram juntos no mesmo local. Aí separou e entrou os vanguardas para os meninos. E tinha até aquela roupinha e tal, falou que era um treinamento, parece que tinha um manual da igreja também que os líderes seguiam para você aprender coisas de escoteiro e tal. Eu não sei como que eram outros países quando seguiam isso. Até acredito que é mais forte. Estados Unidos, talvez. Mas os acampamentos que eu participei enquanto rapaz, na época desse programa, eu vou ser sincero para vocês, era meio esquisito. Por quê? Vamos fazer como os escoteiros. Aí a gente procurava um lugar, cavava, você tinha que produzir algum tipo de comida ali, né, onde você estava. Então geralmente era um lugar aberto de plantação ou que dava para fazer isso. Eu lembro que eu fui num lugar, a gente tinha que tomar banho, era um frio e era uma queda d'água. Então ali era o chuveiro. Então começou a ter esse regime mais forte nessa época. Então os vanguardas, nas minhas experiências dentro desse programa, que eu faço com 2 ou 3 acampamentos em que era nesse programa, não sei nem se foi isso, talvez menos, porque não durou muito, foi muito sofrido, né? Aí você fala, mas rapazes moles. Não, calma aí, a gente tá falando de rapazes que vivem em cidades e tal, sei lá onde é, de repente você vai no acampamento da igreja, nesse programa de vanguardas, e ali você... Eu lembro que eu falei sobre isso já. A gente estava dormindo numa barraca e eles escolheram, para poder ficar bem ao modo de escoteiro, escolheram uma montanha. A gente foi até numa montanha e é ali que a gente ia acampar. E eu lembro que as barracas até ficavam meio de lado, porque era mesmo no subir da montanha, nem era um local plano. Por isso que eu já acho que não era tão planejado. Aí, choveu nessa noite, a gente montou a barraca, tal, meio de lado ali e tal. Acho que eu já falei isso no podcast, em algum aí. E choveu e começou a vir uma enxurrada, assim, né, bem forte, da água da chuva. E a minha barraca, que tava eu e mais uns 3 meninos, sei lá, porque tinha que dividir, não tinha barraca para todo mundo. Ela foi arrastando. A barraca foi arrastando, embolando, e eu lembro que eu acordei com água passando no meu rosto, assim, porque entrou na barraca e começou a correr água. Aí, ô louco. Só que aí já tinha caído uma parte onde ficava a porta da barraca. E ela embolou, sei lá o que aconteceu, a gente não conseguiu achar onde estava a abertura. E aí a gente foi rolando dentro da barraca. Imagina, uma barraca que era uma lona, né? Imagina 3, 4 rapazes bolados rolando ali por uns metros, né? Na chuva. Aí parou tal, e aí a gente tentou sair. Parece que tinha alguém que tinha uma faquinha, cortou um pedaço e a gente saiu. E ainda estava chovendo. Já não tinha mais lugar para dormir porque estava chovendo, 3 da manhã. E quando parou a chuva, todo mundo assim, olha, os líderes, tá? Olha, agora a gente viveu uma vida de escoteiro mesmo. O que vocês acham? Tá vendo? A gente aprendeu a sobreviver. Caramba, só foi sofrimento, cara. Será que eu preciso aprender a viver em uma montanha de lado como é a barraca e com chuva me empurrando? E eu embolado toda, né? Eu não precisava.
Então, coisas assim, fora o banho eu já acabei de falar para vocês, era num lugar gelado, era no inverno, não era na época de inverno, mas estava muito frio. Essa vez que eu já estou me lembrando aqui para vocês da montanha. Então, no Brasil, os vanguardas, para mim, nas minhas experiências, talvez você participou e você falou assim, pô, o meu foi legal pra caramba. Talvez o seu foi legal pra caramba, o meu não. Então não foi uma experiência boa, né? E então me deixou essas lembranças. E o programa não durou muito tempo. Por quê? Devido a todas essas coisas, ao meu ver, não eram bem planejadas. Então os vanguardas era dolorido isso, cara, de verdade. Então quando eu lembro dos vanguardas, me remete esses apertos, esses apuros que a gente teve que passar. Cara, alguém fez, eu lembro, a gente, como é que é? Tinha que colher mandiocas, descascar. Sei lá, nem sei como é que a gente preparou e foi horrível para comer, porque ninguém preparou direito, porque tinha que ser da terra. Todo mundo morrendo de fome e tal. Não foi legal, galera. Não foi legal. Aí, o que eu tô falando para você, pô, eu tô falando de rapazes, sei lá, 13 anos, sei lá. Então, vocês têm ideia do que é isso? Então, para mim, os Vanguardas foi um projeto que não foi preparado, pelo menos para o Brasil, nunca foi planejado, pelo menos os que eu participei, e é um projeto que acho que tinha tudo para não dar certo, tá? Relatos de outros lugares onde pessoas machucaram, quebraram pé, essas coisas, eu vi muito, né? Então, os Vanguardas é isso, para quem não sabe. Foi um programa que teve entre alguns anos ali, quando eu era rapaz, participei desse tipo de acampamento. Tanto é que eu até me interessava para ir nos acampamentos para ficar conversando com a galera. A gente gosta de estar ali com pessoas da nossa idade. Mas esse específico dos Vanguardas, que foi o primeiro que eu fui, do programa Vanguardas, que foi numa montanha, em que choveu e arrastou minha barraca com a gente dentro montanha abaixo, depois desse eu nunca mais tive vontade de retornar. Mas participei até acabar, chegar à última idade que poderia ir. Seguindo a cartilha, né? Fui em todos. Mas foi muito ruim. A experiência com os Vanguardas não foi legal. Agora, o que eu queria? Acredito que deve ter pessoas que me ouvem aqui no Morma Ova. Talvez não todos, né? Eu sei que nem todo mundo tem um tempo grande na igreja, como eu tive, alguns outros. Mas, se você teve experiência e participou de algum acampamento dos Vanguardas, ou manda mensagem no Instagram para mim, como a maioria que ouve pelo Spotify, Google Podcast manda, ou se você já está no YouTube, comenta. Comenta aí no YouTube para mim, tá? Só para ver como que foi a sua experiência. Às vezes você vai falar assim, pô, foi legal. Os meus foram legais. Mas para mim, rapaz, não foi não. E tem rapazes que foram comigo, né, hoje da minha idade e tal, e a gente conversa, todos a mesma impressão. Foi sofrido. Acho que eu não ouvi ninguém, sabe? Eu lembro até hoje, a gente veio embora num ônibus, tal, daquele dia da montanha, daquele acampamento dos Vanguardas, só comentando, pô, ainda bem que a gente tá indo embora. Nossa, não vi a hora. Diferente de outros acampamentos que não eram tão sofridos assim. Tá vendo? Então eu queria que você, se algum de vocês tem um tempo na igreja a ponto de ter pego esse programa dos Vanguardas, comente o que você achou, né? A gente até bate um papo sobre isso, porque eu queria saber o que você achou do programa Vanguardas. Mas é basicamente isso, tá? Foi uma cópia dos escoteiros e para mim, pro Brasil, não era para funcionar mesmo. Já começou tudo errado. Querendo imitar de uma maneira errada, num lugar que não suportava ou não era preparado para isso, como o Brasil, por exemplo, tá? Pelo menos os que eu participei e os que eu fiquei sabendo. Beleza? Então falei que ia comentar um pouquinho sobre os Vanguardas e achei bem prudente. Combinado, pessoal? Então aguardem o comentário de quem participou dos Vanguardas aí. O que você acha também? Você que não pegou essa época, o que você acha dos Vanguardas? Não foi legal mesmo. Tô lembrando aqui. Tá vendo? Eu vou falando, vai me dando uns gatilhaiadas, né? Mas eu vou falar para vocês, não foi muito bacana. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.